Bom, Eucaristia, a história da nossa salvação. Alguém lembra o nome disso daqui? O que está aqui dentro aqui? A hóstia consagrada, tá? E como que é o nome disso? Ostensório. Por que ostensório? Alguém já ouviu aquela expressão, fulano gosta de ostentar? O que é uma pessoa que gosta de ostentar? Ostentar quer dizer assim, nesse sentido, é um esbanjamento, mas é um sentido assim também de você manter uma imagem que não é a sua às vezes. Então, o ostensório é o recipiente onde se coloca a hóstia. Por que ostensório? Porque ele vai dar destaque à hóstia, ele vai ostentar o Santíssimo Sacramento para toda a Assembleia, tá? Vamos lá então. Qual período aqui do calendário litúrgico nós estamos hoje? Sábado da quarta semana da Quaresma. Semana que vem então vai ser amanhã. Amanhã é o quê? Quinto domingo da Quaresma. Depois do quinto domingo da Quaresma, a gente está falando aqui. O que vem? Se alguém quiser olhar ali também, ó, Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, ele é uma solenidade que ele inaugura, ele vai abrir a grande Semana Santa. Todo mundo aqui já ouviu falar da Semana Santa, né? A Semana Santa, aí todos os dias da semana a gente acrescenta o santo. Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado santo e domingo de Páscoa. Aí vai ter a Páscoa, tá? Então, o Domingo de Ramos ele vai abrir este momento solenemente. A missa do Domingo de Ramos é uma missa muito bonita, porque a missa do Domingo de Ramos ela vai nos lembrar o momento em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por todos como o Rei, o Salvador, tá? Um pouco antes da sua paixão e morte, ele vai ser aclamado. Então nós estamos hoje no sábado da quarta semana da Quaresma. Lembra que alguém estava com aquela dúvida de durante a semana da Quaresma se o padre pode usar rosa? Não sei quem que ficou com essa dúvida. Foi você? Você viu que eu respondi lá no grupo? Alguém escutou o áudio para responder no grupo? Pode ou não pode durante a semana? Não. Porque o rosa é opcional somente 2 missas no ano. Que são... Quais são as missas? Terceiro domingo do Advento e quarto da Quaresma. É obrigatório o padre usar o rosa? Não. Mas muitos padres vão continuar usando o roxo. O Miguel disse que onde ele foi usou rosa. A Carol também, onde a Carol foi usou. O padre Adelar? O que ele falou? Então. Vamos comprar para ele. Mas ele perguntou para você de onde você tirou essa dúvida ou não? Ou ele só falou para ele porque que ele não usa? É uma boa, né? Mas então, nós estamos no sábado da quarta semana da Quaresma e amanhã vai ser quinto domingo da Quaresma, ou seja, é o último domingo do tempo quaresmal. Aí depois, aqui de todo o tempo quaresmal, daí nós entraremos no tempo da Semana Santa, tá? Que a Semana Santa vai ser o Domingo de Ramos, aí aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Santa, o sábado santo, domingo de Pai e o domingo de Páscoa.
depois nós entraremos no ciclo pascal, tá? Qual seria a cor de hoje? Roxo. Infelizmente eu levei as cores para costar, os tecidos para a costureira fazer um bordado e não ficou pronto, por isso hoje a gente não iremos usar a nossa famosa cor aí. E o que o roxo significa? Austeridade. Então o roxo significa humildade, austeridade e penitência, tá? Para nos recordar estes momentos, tá? A liturgia da igreja, ela é tão bela que ela vai levar a gente a viver cada momento e cada passo de Cristo. Cristo teve os momentos de alegria, nós vivemos os momentos de alegria dentro da liturgia. Cristo teve os momentos de tristeza, nós vivemos uma tristeza. Cristo teve um momento do luto, nós vivemos o luto na liturgia. E assim, no decorrer do ano, nós vivemos todo o ciclo da vida de Cristo em um ano da igreja, tá? Então vamos aqui ouvir o nosso vídeo. O primeiro grau de oração é a oração vocal. Nosso Senhor mesmo nos deu esta oração quando Ele disse: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Ali Ele estava nos ensinando a oração vocal. Mas é importante que nós saibamos que oração vocal não é excesso de palavras. O próprio Jesus nos advertiu: não rezeis como os pagãos, que acham que serão ouvidos pelas muitas palavras. Não é questão de muitas palavras, é questão de muito amor. Bom, para que aconteça então direitinho a nossa oração vocal, vamos recordar, precisamos em primeiríssimo lugar nos colocar na presença de Deus. Santa Teresa d'Ávila nos diz no capítulo 22 do Caminho de Perfeição que, pelo menos por cortesia, né? Ou seja, para não sermos mal criados, você tem que se dar conta com quem que você vai falar. Você vai falar com o rei, né? Se você é um pobrezinho, maltrapilho, mal vestido, mal cheiroso, fedorento, ela usa essa comparação, saiba com quem você vai falar. Então, quando você tem essa advertência da presença, você está unindo a oração mental e a oração vocal. Ou seja, a oração vocal, na verdade, ela exige um esforço interior. Ela diz assim: se falando, entendo perfeitamente e percebo que falo com Deus, concentrando-me mais nisso do que nas palavras que digo, então estão juntas a oração mental e a oração vocal. Então essa é a primeira arte de fazer uma boa oração vocal. É nos concentrarmos mais na presença do que nas palavras que serão ditas. Agora, o que isso não quer dizer que nós não tenhamos que pensar nas palavras. É evidente, a gente também tem que pensar nas palavras. No capítulo 24, ela diz assim, quando ela diz que você reza e tem que pensar no que você está rezando. Ela responde às objeções das monjas que estavam acostumadas a mexer os lábios sem pensar no que estavam dizendo. Direis que isso já é meditação, que não quereis, não podeis e nem quereis senão rezar vocalmente. Ela responde: tendes razão em afirmar que isto é oração mental. Mas eu vos digo que, na verdade, eu não sei como separá-la da oração vocal, se é que pretendemos rezar vocalmente com perfeição, entendendo com quem falamos. De fato, é nossa obrigação procurar rezar com atenção. Então, aqui, a oração vocal, ela realmente se torna aquela introdução para a meditação. É uma introdução para nós irmos na direção de uma oração jamais avançada, se nós soubermos saborear as palavras daquilo que nós estamos dizendo. A própria Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa querida amiga
a francesinha, a monja francesa que viveu 3, 4 séculos depois de Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim no manuscrito C da sua História de uma Alma. E quero recordar que o manuscrito C, Santa Teresinha escreveu já no seu último ano de vida. Ela diz: vez por outra, quando a minha mente está em tão grande aridez que me é impossível extrair um pensamento para me unir a Deus, recito muito lentamente, e ela sublinha, muito lentamente, o Pai Nosso e a saudação angélica, ou seja, a Ave Maria. Interessante isso. Nós estamos falando aqui de uma mulher que está no cume da sua vida espiritual e ela ainda assim recorre ao Pai Nosso, que é a grande escola de oração. Fazer muito lentamente. E ela tira a consequência dessa história toda. Ela diz assim: e então essas orações me encantam e alimentam minha alma muito mais do que se eu tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Então não é questão de falar muito, ou, parodiando o que diz Santa Teresa d'Ávila nas 4 moradas, não é questão de pensar muito também, é questão de amar muito. E aqui nós temos aquilo que o próprio Santo Tomás nos ensina. Vale mais uma Ave Maria dita com grande amor do que obras heróicas em que não há amor nenhum. Então, o que faz com que nós progridamos nessa vida de oração é o amor. O amor com que nós nos colocamos nesta presença e com o qual nós dirigimos as palavras de uma oração vocal simples, de principiantes, mas já grandiosa no amor. Bom, semana passada que a gente viu o vídeo do Padre Paulo, alguém lembra de alguma coisa, de algo assim que foi falado na semana passada? Uma coisa ele falou muito importante, que era o resumo do vídeo da semana passada. Ele falou que a oração, ela é uma conversa, né? Tem uma outra palavra, ela é um encontro. Então, quando nós estamos, quando a gente vai rezar, quando nós entramos no nosso quarto, nós devemos buscar um encontro. O encontro, ele só acontece entre, no mínimo, 2 pessoas. Todo mundo concorda que para que o encontro aconteça, pelo menos tem que ter 2 pessoas, certo? Tem como um encontro existir com uma única pessoa? Não. Então, se nós vamos entrar no nosso quarto para buscar a Deus, então o nosso encontro é com Deus. E Deus, ele não está no céu distante, longe, mas Deus, ele está aqui, a partir do momento que nós fomos batizados. Ele está dentro de nós, tá? No vídeo de hoje, ele vai dar mais um passo, porque se você for percebendo, a vida de oração, ela tem graus, tá? Não é tipo assim, todo mundo está no mesmo nível de oração. Tem pessoas que estão mais elevadas e pessoas que estão no início, que são iniciantes, tá? Para que a gente melhore, a gente precisa praticar, treinar. Para que um jogador, já que aqui só estamos em homens, né, tirando a Carol, para que um jogador seja um bom jogador, o que ele precisa fazer a maior parte da vida dele? Treinar. Não tem como um rapaz, um moço, um homem, virar um Neymar da vida, virar um Messi, ou um Pelé que seja, se ele não treinar. E o treino é o quê? É repetição. É todo santo dia você vai fazer a mesma coisa. Não é coisa diferente. Treino é isso, gente. Todo dia você vai fazer a mesma coisa. Pegando futebol, tem 2, não sei se alguém mais aqui treina, só vocês 2. Vocês treinam também, né? Tem 4 aqui que treinam. Me corrijam se eu estiver errado. Vocês treinam quantas vezes por semana? 2, 3? 2, 3 vezes. Vocês treinam junto ou não? Lugar diferente. 2, 3 vezes por semana vocês treinam. E todos os dias que vocês vão treinar, normalmente não é sempre fazer a mesma coisa que você fez no último treino? É correr atrás de uma bola.
A oração é a mesma coisa. Se a gente quer crescer na vida de oração, nós temos que treinar a nossa vida de oração. Nós precisamos exercitar a nossa vida de oração. E o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Todo santo dia a gente tem que buscar um tempo, reservar um tempo, entrar no nosso quarto. É um ritual, gente, é a mesma coisa. É aquele tempo, aquele momento, você vai entrar no seu quarto, você vai buscar Deus, você vai falar com Deus, você vai rezar, você vai agradecer, acabou a oração. O que você vai fazer no dia seguinte? A mesma coisa. Você vai de novo entrar no seu quarto, naquele horário, buscar Deus, agradecer a Deus, falar com Deus, acabou a oração. No próximo dia, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Para crescer na vida de oração, é necessário fazer todos os dias a mesma coisa. E daí Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no momento que Ele achar propício, Ele irá derramar uma graça diferente, Ele irá derramar uma consolação diferente. Em algum momento Ele vai fazer algo diferente, naquele ritual seu diário de rezar. Porque Ele está querendo te chamar para cada vez mais próximo dele. Uma coisa que o Padre Paulo fala aqui é da oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Lembra que eu falei quais são os passos da oração? A gente falou isso aí nas catequeses passadas. O que eu tenho que fazer para começar a rezar? Tenho que me conhecer, tenho que me buscar. Hoje eu estou agitado, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje está calor, hoje não deu certo tal coisa. Ou seja, como é que eu estou hoje? Aí pronto, hoje eu estou assim. Então você vai começar a oração e vai falar: Senhor, hoje eu estou assim. Eu estou agitado, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu quero matar mas eu estou assim hoje. Eu estou assim. E é isso que eu te ofereço hoje. Me ajuda. E ele fala da oração vocal. A oração vocal é o quê? Falar. Mas lembra que ele diz que a oração não é um simples balbuciar palavras, não é um simples dizer palavras. Mas a oração é quando eu me encontro com o Senhor. O que é esse encontrar com o Senhor na prática? Você silenciar-se no seu quarto, fecha os olhos, imagina a Jesus na sua frente e você vai conversar com Ele. Vocês verão que a oração de vocês será totalmente diferente de quando a gente não faz isso, de quando a gente não pratica isso. Foi o que a gente fez semana passada. Aí ele vai falar do Pai Nosso, da Ave Maria. Então aqueles dias que você está muito agitado, está muito angustiado, está com a cabeça na lua, você vai fazer isso. Você vai ver como você está, você vai oferecer isso ao Senhor e reza um Pai Nosso bem devagar, prestando atenção em cada palavra do Pai Nosso. Reza uma Ave Maria devagar, prestando atenção em cada palavra da Ave Maria, entregando isso para Jesus, para que o nosso coração vá acalmando, vá silenciando. É que nem eu falei, não tem como, você estar num encontro com alguém e ter alguém com um som do lado, estourando uma música, um funk, arrebentando do seu lado. Você não vai conseguir conversar com aquela pessoa nunca. Então por isso é necessário o silêncio, por isso é necessário a intimidade com o Senhor. Um outro exemplo, vamos lá. Hoje, às 7 horas, às 19 horas, vocês, os senhores que estão aqui, têm um encontro com uma menina. O que é que os senhores vão fazer? Mas para antes de você ir para esse encontro, você vai fazer o quê? Vocês iriam do jeito que vocês estão agora para o encontro? Sim ou não? Do jeito de agora. Mas para vir aqui você se arrumou. Alguns talvez gostariam de ir na casa, se arrumar de novo. Mas vocês iriam? Quem vai para o encontro com o cabelo tudo bagunçado? Levanta a mão. Quem chega na casa e arruma o cabelo para ir para o encontro, levanta a mão. Quem vai tomar um banho, vai passar um perfume? Todo mundo. Ou seja, se você vai para o encontro com uma menina, você se arruma. Por que a gente se arruma para ir no encontro com alguém?
Porque a primeira impressão é que fica, e porque se você está querendo conquistar aquela pessoa, você não vai lá fedendo, cheirando mal, cabelo bagunçado, com a roupa rasgada, a não ser que você seja um louco. Mas você não vai fazer isso, você vai se arrumar. Por quê? Porque aquela pessoa que você está almejando para namorar é alguém muito especial para você. Lembra que ele falou? Que nós devemos também nos preparar. Quando a gente vai rezar, a gente não está se encontrando com qualquer pessoa. A gente está se encontrando com aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor de tudo. O Senhor do céu e da terra e do universo, o Criador. Você não vai de qualquer jeito falar com Jesus. A gente se arruma. Tá? Então, em que sentido a gente se arruma? Vou dar umas dicas bem práticas. Vou entrar no meu quarto para rezar, para procurar Deus, porque o João está insistindo para a gente fazer oração. Ah, tá, como é que você vai fazer essa oração? Vou fazer deitado na minha cama. Você vai dormir. Você não dorme? Que hora que você faz sua oração? Então você dorme, né? Mas você faz a oração deitado ou você faz ajoelhado? Uma dica que eu vou dar para vocês: vai fazer oração, ou faz sentado, ou procura se ajoelhar. Porque se você deitar, quando a gente deita, a gente já está dizendo para o nosso cérebro que a gente está entrando no estado de repouso, a gente vai dormir. Tá? Então, ou se ajoelhar é a postura. Por exemplo, se o Papa vir aqui agora, alguém vai chegar para o Papa e vai falar: e aí, beleza, mano, como que o senhor está? Alguém vai falar isso para o Papa? Não. Por que não vai falar isso para o Papa? Porque ele é uma autoridade, ele é alguém especial. Se a gente não fala isso para o Papa, a gente vai falar isso para Deus? Vocês estão entendendo? Não. A gente vai ter uma postura, não só na fala, mas uma postura no corpo. Se a gente está tudo sentado aqui, o Papa entra aqui agora, qual que é a primeira reação nossa? Não, qual que é a primeira reação nossa? Se ele entrar aqui agora? Levantar. Não vai levantar. Então, qual é a nossa postura na oração? De preferência de joelho. A melhor postura para rezar, porque de joelho você já está penitenciando a carne, porque vai doer um pouco o joelho, ficar lá ajoelhado um tempinho, vai evitar de você dormir, e você já vai estar dizendo pelo seu cérebro que você naquele momento está para Deus. Porque o nosso cérebro, ele entende as linguagens do nosso corpo. Quando a gente vai para a escola e a gente começa a se arrumar, começa a colocar a roupa da escola, antes mesmo da gente entrar na escola, a gente já está preparando o cérebro para ir para a escola. Quem aqui já teve a experiência de ir para a escola num dia aleatório, num dia que não tinha aula, era alguma atividade, algum trabalho, alguma coisa, e você foi sem o uniforme da escola? Alguém aqui já foi para a escola sem o uniforme? No fundo, não é esquisito entrar na escola sem o uniforme? Porque você está acostumado, todo santo dia você está entrando na escola com uniforme. Você acostumou seu cérebro que para entrar lá tem que ter uniforme. Então, para rezar, é melhor de joelhos, porque você está acostumando seu cérebro à oração. Se nós estivéssemos com senhorzinhos aqui de 90 anos de idade, eu não ia falar para vocês se ajoelhar. Mas aqui todo mundo está com o joelho novo, a cartilagem está boa. Alguém aqui tem problema no joelho? Então vocês podem ajoelhar. Então, mas nem que seja 2 minutos, mas é necessário. Você ir para o seu quarto que seja 2 minutos, você ajoelha ali, você faz uma oração. De oração? Ótimo. Vai lendo para ir se preparando. Então, assim, primeiro ponto, vou ter a minha oração. Dicas bem práticas, gente. Prática, eu vou falar na prática. Você vai selecionar
um momento do seu dia que você sabe que dá, você vai falar daquele, por exemplo assim, a segunda da 1h20 até a 1h40, ou da 1h20 até a 1h30, vai ser um momento que eu vou separar para a minha vida de oração. Então você vai fazer isso todo santo dia. Ah, teve um dia que não deu, faz mais tarde ou faz mais cedo, mas normalmente procura fazer nesse horário. Como que eu vou fazer isso? Você pode buscar um momento que esteja mais em silêncio na casa. Você busca o seu quarto. Se você não tem o quarto, você vai num canto, vai num lugar. Você pode colocar no celular alguma coisa ali, um cronômetro, 5, 10 minutos para despertar. E você vai se sentar, vai se silenciar, vai se encontrar consigo, oferecer isso a Deus, falar com o Senhor, com o olho fechado, com a sua imaginação. Quem tem um altar na casa é a melhor coisa, porque você pode estar ali diante de uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, ou acender também uma vela, estar ali na frente daquilo que é sagrado, tá? Por isso que eu falo, não reza deitado. Você vai dormir. É normal dormir. Por que a gente deita e dorme? Porque você deitou, você já está falando o que para o seu cérebro? Você vai dormir. Tá? Então você vai lá procurar aquele horário, você vai entrar no seu quarto, vai num lugar mais calmo, num lugar silencioso, você vai rezar. Vai rezar. Eu vou dar um testemunho particular meu, tá? Quando eu vim morar com os meus avós, era mais assim a parte do meu avô, né? Minha avó nem tem. Meu avô e minha avó, eles eram da Assembleia de Deus. Então eu não ia poder trazer uma imagem para dentro de casa, porque eles não iam deixar, mas o meu avô não ia deixar toda a imagem lá dentro, ele ia querer quebrar a imagem. Como é que eu fazia para ter uma vida de oração? Vocês sabem onde é que eu ia rezar? Todo santo dia eu ia lá rezar, puxava o meu terço, rezava o meu terço. Todo dia, sabe onde é que eu fazia isso? No banheiro. Antes de tomar banho. Porque ali eu sabia que ninguém ia me incomodar, ninguém ia entrar ali dentro e também ninguém ia ver se eu estava de joelho ou não ali dentro rezando. No banheiro. Estou falando para vocês entrar no banheiro e rezar? Não, mas se alguém não tem um outro lugar para rezar, então entra no banheiro, tranca a porta e reza no banheiro. Porque lá vocês vão estar em silêncio. Se alguém tem o quarto, entra e reza no seu quarto. Uma dica: você vai fazer seu momento de oração, fala para o seu pai, fala para sua mãe, fala para quem está na sua casa: olha, eu vou lá no meu quarto agora, vou fazer meu momento de oração. Evita entrar no quarto, evita bater na porta. Pronto. Simples assim. Tá? Então, vou fazer um intervalo, você já vai... Vamos fazer um intervalinho então de 5 minutos e vocês voltam. Vamos ver passagem na Bíblia. Então vamos fazer, né, a oração de todos os dias. Então vamos lá. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso.
Aí você pega. Então vamos fazer essa oração inicial também. Senhor Jesus, tu ensinaste os teus discípulos a rezar ao Pai. Faze que aprendamos contigo a amar o Pai que está nos céus e saibamos repartir o pão nosso de cada dia com todos que precisarem. Amém. Os discípulos de Jesus ouviram muitas vezes rezar. Eles tiveram a curiosidade de aprender a rezar como Jesus rezava. Jesus rezava de uma forma tão especial que os seus seguidores pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Bom, então vamos pegar na Bíblia a passagem de Mateus. Capítulo 6. Mateus é Antigo ou Novo Testamento? Novo. Mateus é um dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Abre o Novo Testamento. Capítulo 6, Mateus, versículo 6. 9. Isso, só Mateus. Quem achou? Qual página? A página normalmente é 9 ou 15. Então, achei. A página 1103. Página 1181. 1180. Alguém vai querer ler? Pode deixar a sua. 1180. É isso? Não, ela não é longa, não. Ó, olha lá. É dos 9 ao 15. Quando a gente, todo mundo achou, né? 1181. Quando se vai proclamar o Evangelho na liturgia, aí o diácono, o padre, antes de fazer a leitura, eles vão falar assim: vai ter a aclamação do Evangelho, dependendo do dia, vai ser uma aclamação diferente. Mas normalmente, seguremos. Aí normalmente o padre e o diácono vai falar proclamação do Evangelho, onde todo mundo fazer as 3 cruzes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pode ir. Convidamos usar e despertar nosso que está no céu e santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino, venha a nossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia de hoje, glória a nossa Deus, assim como nós Qual que é o final do Evangelho? Qual que é o final, a aclamação final do Evangelho? Palavra da salvação. Palavra. Glória a Deus. Bom, então vamos
para as perguntinhas sobre a leitura. Então, o que diz a oração de Jesus sobre o Pai? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Como se refere ao pão? Isso. O que fala sobre as ofensas? Isso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o que diz sobre as tentações e o mal? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aqui, né, em algumas traduções mudam um pouquinho as palavras, né? Mas aqui está bem certinho o jeito que a gente também reza o Pai Nosso, né? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre os 7 pedidos da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é uma oração composta por 7 pedidos. O Pai Nosso é um programa de vida, uma síntese do Evangelho dirigida ao Pai, que contém 7 pedidos. Pai Nosso que estás nos céus. Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus com a confiança de uma criança, chamando-o de Pai. Ele está no céu e em toda parte. Então, o Pai Nosso é uma oração que a gente está muito acostumado, né? Todo mundo sabe rezar há um bom tempo já, né? Mas cada... Pai Nosso, antes do pessoal então, a gente aprende, né? Uma das primeiras orações que a gente aprende. E por conta disso, às vezes a gente não presta tanto atenção, né, nas palavras que a gente está falando. E tem, assim, cada uma das sentenças, né, das frases tem um significado. A gente vai falar sobre isso. Então, essa primeira parte, né, Pai Nosso que estais nos céus, é o jeito que Deus quer que a gente se dirija a Ele, né, chamando Ele de Pai. Deus quer que a gente se considere filhos, né? Então, quando eu estava estudando sobre essa catequese, né, para falar com vocês, eu assisti um vídeo do Padre Paulo, né, o padre que a gente vê sempre no vídeo no começo, e aí ele falava sobre os 7 pedidos do Pai Nosso, e eu achei muito interessante, né, porque ele falou sobre a visão que Santo Tomás de Aquino tem do Pai Nosso. Então, para Santo Tomás, a oração do Pai Nosso ela é dividida em 3 partes. Então, a primeira parte vai ser os nossos pedidos. A segunda parte são os meios para alcançar essas coisas que a gente está pedindo. E a terceira parte é pedindo que Deus retire, né, as coisas que vão nos impedir, né, os empecilhos que nos impedem de chegar, né, a alcançar esses pedidos. Então, a primeira parte, que vai ser os nossos pedidos, elas são as primeiras 2 sentenças, né, do Pai Nosso, são os 2 primeiros pedidos. E esses 2 primeiros pedidos é o que dá a direção da nossa vida espiritual, da nossa vida de oração. Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é reconhecido como santo quando seus filhos cumprem seus mandamentos. Então, santificado, né? Santificar o nome de Deus é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é a finalidade de toda a criação, né? Nós viemos para esse mundo para glorificar o nome de Deus e é o que a gente também vai fazer um dia no céu, né? Então, buscando dar glória a Deus que a gente ama Ele acima de todas as coisas. Daqui a algumas catequeses, a gente também vai conversar com vocês sobre os 10 mandamentos, né? E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Oi?
Dele, né? Eu acho que sim, eu não lembro. Acho que ele fala, né, que ama a Deus, né, antes de que ele venha renunciar, né? Comprovando que era um martírio dele, né? Ele morreu, e que ele sendo torturado lá, porque ele não quis negar a Cristo. É um exemplo, na verdade, né? Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, né? Assim como São José, a gente chega ao ponto de dar a nossa vida, né? Então, é isso. Quando a gente busca dar glória a Deus, a gente vai buscar colocar Ele sempre em primeiro, né? De tudo, né? Então, a gente vai buscar ser bons, né? Seguir os mandamentos. Aí, o segundo pedido: venha a nós o teu reino. O reino de Deus é a realidade da vida plena e eterna para os filhos dele, como ensinou Jesus. Então, Deus, ele quer que a gente participe da glória dele com ele um dia no céu, né? Então, o primeiro pedido a gente tem, o santificado seja o teu nome. A gente pede para glorificar sempre a Deus, né? Que a gente possa sempre ser fiéis a Ele. E o segundo pedido de venha a nós o teu reino é que a gente pede para que Deus nos ajude a um dia alcançar a glória também, né? Para a gente ser salvo. Então, a segunda parte do Pai Nosso, eles são os meios, né? Então, são os meios para dar glória a Deus e também para alcançar essa glória um dia com Ele. Aí a gente vem para o terceiro. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O que Deus quer é cumprido no céu pelos anjos. Por isso, homens e mulheres na terra precisam também fazer a vontade do Pai. Então, a forma que a gente vai fazer a vontade de Deus é sendo obedientes a Ele, né? Então, esse pedido é especificamente por isso, né? Para que Deus nos ajude a ser obedientes, né? Que esse é o melhor meio para agradar a Deus e cumprir os mandamentos. Aí nós vamos para o quarto pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é sinal de sustento, de alimento, fruto do trabalho de cada dia. Pede-se que nunca falte sustento para os filhos de Deus. Então, esse quarto pedido, o nosso pão principal, ele é a Eucaristia, né? Que é o que vocês, né, que a gente está se preparando para um dia vocês receberem também. Que é o corpo de Cristo. É Ele que vai ser o nosso sustento espiritual para ser obedientes a Cristo, né? Mas também nesse pedido, ele também entra as nossas necessidades físicas e materiais, né? Então a gente precisa também do alimento para o nosso corpo, a gente precisa ter saúde, nós precisamos ter um trabalho, né? Para a gente conseguir sobreviver, né? Ter as nossas coisas. Então, nesse quarto pedido, todas essas coisas, né? São englobadas. E também fala, né, o de cada dia, né, porque Deus, Ele quer que nós necessitemos dEle, né, Ele quer que a gente conte com a divina providência dEle, né, não é assim, a gente pede para Deus que Ele nos dê todas as coisas que a gente precisa, e aí Ele dá, e aí a gente esquece, né, não, Ele quer que a cada dia a gente peça para que a gente sempre esteja ali com Ele, buscando estar com Ele. Na terceira parte, né, da oração do Pai Nosso, a gente pede para tirar os obstáculos dos nossos caminhos, né, as coisas que vão nos impedir de alcançar essas coisas, né, de dar glória a Deus, de ser salvos, né, de ser obedientes. Então a gente tem o quinto pedido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos que nos devem, né? Dívidas, o perdoar as nossas ofensas, né? As dívidas ou ofensas precisam ser perdoadas para que as pessoas convivam em harmonia. Sem perdão, a pessoa não pode recomeçar a sua vida. Então, o que nos tira da obediência de Deus é o pecado, né? O pecado, ele vai nos afastar. Então, né, se a gente não busca perdoar as pessoas, né, que fazem mal pra gente, e a gente também muitas vezes vai fazer mal para as pessoas, a gente não busca pedir o perdão para Deus, então a gente vai se afastar dele, né? A gente vai estar no pecado, e isso é o que vai nos impedir, né, de dar glória a Deus, de ser salvos, né? Porque o pecado é a coisa principal, né, que vai nos tirar da presença de Deus, vai tirar a nossa salvação. O 6º pedido: e não nos introduzas em tentação. Tentação é a oferta do mal que tende a nos afastar do bem e de Deus. Somos nós que decidimos, por isso pedimos na oração para não ceder, não cair no erro. Então, a realidade da tentação é uma coisa que vai estar sempre na nossa vida. Não tem o que a gente fazer, não tem como a gente evitar as tentações. A gente consegue evitar cair nelas, né? Então, ceder naquela tentação para aquele pecado. Mas a tentação, ela sempre vai existir. Então, né, a gente pede a Deus para que nos ajude a ser firmes, né? Para que nos momentos de dificuldade a gente consiga ser fortes, né? E negar aquilo. E o 7º e último pedido: mas livra-nos do maligno. O mal e o maligno se opõem ao amor de Deus. Só Deus pode nos libertar do poder do mal, que muitas vezes e de diversos modos quer reinar entre nós. Então esse mal, ele vai ser tanto o demônio, né? Tanto também as pequenas dificuldades que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Então a gente vai pedir para Deus para que Ele nos livre dos males que não vão nos santificar, não vão nos ajudar a ir para o céu. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por dificuldades, vão ter situações ruins, mas essas situações elas vão vir na nossa vida para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente possa ser uma pessoa mais forte, né? Deus, ele nunca manda nenhuma situação ruim que ele sabe que a gente não iria conseguir aguentar aquilo. Às vezes a gente acha, né? Às vezes acontece alguma coisa muito difícil mesmo, né? E a gente pensa, meu Deus, como que eu vou passar por isso? Mas Deus sabe que nós somos fortes o suficiente, junto com Ele, né? Pedindo força para Ele, para passar por aquela dificuldade. Então, livrar-nos do mal é livrar, para que Deus nos livre desses males que não vão acrescentar, né, coisas boas pra gente, né, para que no final daquilo ali a gente possa amar mais a Deus, ser uma pessoa melhor, né. Algo muito importante na vida dos cristãos é a oração. Rezar é uma atitude da pessoa que tem fé e quer ouvir e falar com Deus sobre sua vida, sua vocação e pedir ajuda nas dificuldades. Na oração do Pai Nosso, temos a grande alegria de poder chamar Deus de nosso Pai. Rezamos com grande confiança, com a alegria de sermos filhos de Deus. Quando dizemos que Deus é nosso Pai, devemos reconhecer que todos somos irmãos. Quando rezamos, nos tornamos pessoas melhores, porque aprendemos do próprio Deus a perdoar, a cuidar e a amar como Ele faz conosco. Então, basicamente tudo o que eu falei, né? A oração, ela, né, e é o que a gente já tem falado com vocês também, né? Sempre no começo da catequese, falado bastante da oração, ela é
o que vai ajudar a gente a se santificar, né? A nós estarmos perto de Deus. E o Pai Nosso é essa oração que ela conduz a nossa vida, né? Esses 7 pedidos são os pedidos principais, né? Das coisas principais que a gente precisa, né? Nós queremos estar com Deus, né? Nós queremos louvar o nome dele. Então a gente vai buscar amá-lo, a gente vai buscar fugir dos pecados, né? As tentações, elas sempre vão existir, mas a gente tem que ser forte, pedir ajuda a Deus para combater elas, né? A gente tem que sempre contar com a divina providência, né? Contar com a ajuda de Deus para a gente ter todas as coisas, né? Para a gente conseguir ter coisas na nossa vida, tanto espirituais quanto materiais, a gente precisa da ajuda de Deus, porque tem o nosso, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, mas se a gente não pedir a ajuda de Deus, muitas vezes aquelas coisas não vão se realizar ou não vão ser tão boas quanto elas poderiam. E você quer acrescentar alguma coisa? Quando a gente vai rezar o Pai Nosso, a Carol falou, tem 7 pedidos que nós fazemos do Pai Nosso. Alguém lembra? Você fora da hora, mas alguém lembra alguns pedidos? Ou 7? O pão, o tipo de terceira alimentação, a nossa cada-dia, a terceira alimentação, perdoar as nossas ofensas, como isso vem a nós, o nosso bem, perdão, livrar do mal, faltando 2. Santificado seja o teu nome, faltando 1. Vamos na ordem. Olha só que interessante. Jesus, quando nos ensina a rezar o Pai Nosso, na verdade, ele está fazendo a gente, todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, ele está fazendo a gente fazer 7 pedidos para Deus. 7 pedidos. Primeiro pedido, nós pedimos que o nome do Senhor seja santificado. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. O terceiro pedido, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. São os pedidos que o Senhor nos coloca todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso. Mais uma vez eu falo, para que nós cresçamos na vida de oração é necessário treino. E o treino é uma repetição. Então, é isso, gente. Tá bom? Bom. Não, acabou. Esse era o último. Dá uma perna, mas